Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao seu curso de segunda fase da PGM Caruaru. Vamos dar continuidade ao nosso curso e resolver mais uma peça processual. Dessa feita, uma peça processual de tamanha importância para os concursos de segunda fase da advocacia pública, porque estamos diante da necessidade da feitura de uma suspensão de segurança, que é instituto específico e exclusivo do poder público. Exclusivo do poder público porque só quem pode manejar esse instrumento, a suspensão de segurança, é o Ministério Público e a advocacia pública, ou seja, a representação dos entes públicos envolvidos, representação no caso judicial. A suspensão de segurança ela é muito importante para o seu concurso porque dificilmente você já teve experiência de redigir uma suspensão de segurança. A não ser que você tenha estagiado em uma procuradoria ou no Ministério Público e enfrentado um caso em que a suspensão de segurança era cabível e foi a escolha do operador do direito, promotor ou advogado público, procurador, muito provavelmente você nunca redigiu, salvo em cursos para a segunda fase, como o presente, uma suspensão de segurança. Então preste bastante atenção na feitura desse instituto, ou seja, na feitura desse instrumento, melhor dizendo, processual, para que você, nesse caso, possa não vacilar se for essa a peça da sua prova. Professor, qual a chance de cair uma suspensão de segurança na minha prova? A chance de cair uma suspensão de segurança na tua prova não é muito pequena, mas também não é muito grande. É ali 50%, é meio a meio. Por quê? É um instituto específico da advocacia pública, então, por ser um concurso de procurador, a suspensão de segurança está na alça de mira sempre dos examinadores, mas a gente não percebe uma incidência grande dos pedidos de suspensão em concurso. No caso de Caruaru, como foi retirado a expressão recursos, né, do conteúdo programático, ou seja, não há em tese recursos em processo civil para a segunda fase no concurso dos senhores e senhoras, o que é bastante estranho, mas nesse caso específico é interpretável. Eu também já disse que é possível com que o examinador peça para que você faça, por exemplo, um recurso especial, um extraordinário e fundamente isso na Constituição Federal, embora a parte de recursos tenha sido retirada do Código de Processo Civil, ou melhor, da ciência processual civil no edital dos senhores, a suspensão de segurança não é recurso. Então, ela estaria atendendo, nesse caso específico, a essa funcionalidade de ter retirado a expressão recursos do conteúdo programático. Se suspensão de segurança não é recurso, e se recurso não está em tese novamente, na segunda fase dos senhores, então a chance de você ter uma suspensão de segurança na sua segunda fase da PGM Caruaru, assim como a chance de você ter uma contestação, que não é uma peça recursal, é muito grande. Então preste muita atenção, porque se o examinador levar a ferro e fogo a tendência de não aplicar um recurso na prova subjetiva da PGM Caruaru, a suspensão de segurança passa a ter uma importância ainda maior em termos do que pode ser exigido na sua prova. Preste bastante atenção a esse instituto jurídico para que você possa manejá-lo da melhor forma possível em termos de cobrança em segunda fase. Vamos ao enunciado da questão. Os senhores já estão acostumados aqui no curso. O enunciado da questão deve ser lido com muita cautela e a partir dele vamos montar a estrutura da nossa peça e a partir dessa estrutura vamos engordar a nossa peça com argumentos que devem ser apresentados para o acerto da questão. Um promotor de justiça em Caruaru, entendendo que a população do bairro de Rosanópolis não dispõe de adequado atendimento médico e tem que se deslocar, já que Serviço Público Municipal de Atendimento à Saúde é prestado em bairros distantes, promoveu ação civil pública com pedido de tutela antecipada contra o município, objetivando, dentre outros, os seguintes provimentos jurisdicionais. 1. Que seja em provimento antecipatório de tutela determinado ao município de Caruaru, para que no prazo de 30 dias, por meio da Secretaria de Saúde, designe médico de qualquer unidade de saúde municipal para iniciar o atendimento de pessoas carentes do bairro de Rosanópolis, município de Caruaru, que necessitam de médico, providenciando bens e serviços necessários à implantação e funcionamento de um posto de saúde no bairro. Que seja julgada procedente a demanda, determinando que o município providencie a lotação de pelo menos um médico no bairro de Rosanópolis, bem como de toda a estrutura administrativa e de pessoal de apoio. Que seja o demandado condenado, no caso o município, a ampla divulgação na imprensa do teor da sentença, objetivando a informação da sociedade sobre o atendimento ao público carente.
O que é que o Ministério Público quer? Ele quer, nesse caso específico, que o Poder Judiciário obrigue o município a deslocar médico e servidores para o atendimento de determinadas pessoas em determinado bairro do município de Caruaru. Até aí tudo bem. A tutela antecipada foi concedida, então, aqui é importante, a tutela antecipada foi concedida, então muito provavelmente é essa decisão que você vai ter que, nesse caso, se insurgir, ou seja, contra ela apresentar insurgência. A tutela antecipada foi concedida no bojo da sentença, determinando que o município de Caruaru, no prazo de 60 dias, designe ao menos um médico de qualquer unidade de saúde para responder por no mínimo 10 dias por mês, 10 dias úteis por mês, sem necessidade de exclusividade, pelo atendimento médico a pessoas carentes no bairro de Rosanópolis. Ao final, julgou procedente o pedido, determinando que o município providencie no prazo máximo de 4 meses bens e serviços necessários à implantação e ao funcionamento de um posto de saúde do bairro de Rosanópolis, com a lotação de ao menos um médico. Intimado da decisão, o Procurador-Geral do município percebe, de posse das informações constantes do processo, aí vamos dar uma parada aqui. No que diz respeito à tutela concedida no bojo da sentença, então você teria aí a possibilidade de apresentar uma apelação, e na apelação, a tutela antecipada concedida na sentença retira da apelação o seu efeito suspensivo automático, o seu efeito suspensivo ao legis, a gente sabe disso. Então, e é por isso que muitas vezes a tutela antecipada é confirmada na sentença ou concedida na sentença, é o caso aqui, a tutela foi concedida no bojo da sentença, diz o examinador, então essa sentença não tem efeito suspensivo automático. A apelação, melhor dizendo, não tem efeito suspensivo automático, ou seja, o recurso contra a sentença, que possui efeito suspensivo automático, nesse caso não tem efeito suspensivo automático, porque a tutela antecipada, quando deferida, concedida ou confirmada na sentença, a apelação, que é o recurso contra a sentença, perde o seu efeito suspensivo de forma automática. Tudo bem. Provavelmente o examinador vai me pedir para atacar essa tutela antecipada. Eu teria dois caminhos aí. Eu poderia apresentar uma apelação com efeito suspensivo, eu poderia, nesse caso específico, apresentar suspensão de segurança, eu poderia ainda, se for o caso, apresentar reclamação constitucional. São esses três caminhos, pelo menos, que eu teria para atacar essa tutela antecipada. Haja vista que a tutela antecipada concedida na sentença desafia a apelação com pedido de efeito suspensivo e, nesse caso específico, com um capítulo próprio atacando a tutela concedida, e não agravo, né? Nós sabemos disso. Então, diante disso, sabendo efetivamente o que nós já vamos meio que decidir sobre o processo, vamos ver o que o Procurador-Geral do município tem de informações. Que é extremamente reduzido o número de médicos e servidores nos quadros de saúde do município, que o município passa por sérias limitações orçamentárias e financeiras, dá a entender, nesse caso específico, problemas referentes à saúde econômica, ou seja, a economia municipal, com a necessidade de remanejamento de verbas públicas do orçamento geral do município para o cumprimento da decisão liminar, que a execução imediata da sentença representa grave lesão à ordem pública. Aqui o examinador, quando ele falou ou ele utilizou a expressão grave lesão à ordem pública, ele praticamente está te dizendo assim: faça uma suspensão de segurança, porque um dos fundamentos de cabimento ou hipótese de cabimento da suspensão de segurança é a grave lesão à ordem pública. E nesse caso aqui a ordem administrativa, porque o Poder Judiciário está, por meio de uma ação do Ministério Público, administrando, ou nesse caso específico, substituindo o administrador no que diz respeito ao deslocamento ou à política pública de disponibilização de médicos para atendimento da saúde a determinada população. Veja que no próprio enunciado da questão a população não está desprovida de atendimento, apenas o bairro onde esse atendimento é prestado é um bairro um pouco distante de onde essas pessoas moram. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas ele disse que a execução imediata da decisão representa grave lesão à ordem pública. E essa grave lesão, essa expressão, é o fundamento ou a hipótese de cabimento da suspensão de segurança. Que outras ações civis públicas com idênticas causas de pedir e pedidos foram protocoladas pelo MP do Estado de Pernambuco em outras comarcas, sempre com o mesmo pedido em relação ao município de Caruaru. Agora imagine o caos. Você tem o MP em várias comarcas de vários bairros de Caruaru, pedindo em ação civil pública, nesse caso específico, pedindo por meio de ação civil pública, nesse caso específico, que sejam deslocados médicos para o atendimento de determinada população. Imagine se cada juiz defere
efetivamente o deslocamento de médico de acordo com o seu de acordo com o seu bem entender e de acordo com aquilo que ele está vendo apenas no processo. O gestor municipal, ele tem um olhar sobre todo o problema. O juiz tem um olhar sobre o problema apontado pelo Ministério Público para aquela população. Então, se cada juiz for analisar a situação sob um espectro individual do bairro apresentado pelo Ministério Público, ele vai perder o caráter da generalidade da prestação à saúde que o gestor municipal tem. Então, essa história de replicar a ACP com idênticas causas de pedidos para várias outras comarcas, nesse caso, tratando de outros bairros do município de Caruaru, faz com que isso também nos oriente a ingressar com a suspensão de segurança, porque nós sabemos que existe o autorizativo de pegar o fundamento de uma suspensão de segurança, de uma suspensão de liminar deferida pelo tribunal e esse fundamento replicar para outras liminares ou para outras situações de igual cenário, como nós vamos ver daqui a pouco nos pedidos e na fundamentação da nossa suspensão de segurança. Mas isso aponta também a necessidade de apresentação de uma suspensão de segurança até agora. Você só não apresentará uma suspensão de segurança nesse enunciado se no final o examinador pedir para aviar o recurso cabível. Vamos lá. Diante desse cenário, e na qualidade de procurador do município de Caruaru, prepare a peça processual, ele não pediu recurso, adequada para sustar os efeitos da decisão antecipatória de tutela. Ora, a peça para sustar os efeitos da decisão antecipatória de tutela é a suspensão de segurança, ou suspensão de liminar, ou suspensão de tutela antecipada, como você bem entender. O nome que pegou foi suspensão de segurança, mas ela pode ser utilizada tanto para liminares concedidas em mandado de segurança, quanto para liminares concedidas em ações ordinárias normais, quanto para tutelas antecipadas concedidas em ação civil pública ou ações ordinárias, enfim, não importa. No caso, suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de tutela antecipada, você pode usar o nome que quiser, haja vista se você estiver efetivamente diante de uma tutela provisória de urgência, como é o caso. Muito bem. Quais são os requisitos para o manejo da suspensão de segurança? A suspensão de segurança é um instrumento colocado à disposição do Ministério Público e da Advocacia Pública, do Poder Público propriamente, para sustar os efeitos, justamente como quer o examinador, sustar os efeitos de uma decisão antecipatória de tutela que, nesse caso, esteja prejudicando ou em vias de prejudicar o município, o Estado ou a União, quando você tem uma decisão que tenha a potencialidade de causar ou já esteja causando grave lesão à ordem pública, à saúde, à segurança ou à economia pública. Todas as vezes que você tiver uma decisão que seja capaz de causar grave lesão ou já esteja causando grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, à economia públicas, você pode manejar a suspensão de segurança. Professor, qual a natureza jurídica da suspensão de segurança? Sucedâneo recursal ou meio de impugnação. A suspensão de segurança não é recurso. A suspensão de segurança não está taxativamente prevista como recurso no CPC. A suspensão de segurança não tem o objetivo de anular, reformar ou aperfeiçoar a decisão. A suspensão de segurança sequer tem o objetivo, nesse caso específico, de modificar a decisão que está sendo impugnada. A suspensão de segurança tem apenas o efeito de sustar, ou tem apenas o objetivo de sustar os efeitos da decisão que antecipa a tutela ou da decisão liminar, ou da decisão, nesse caso específico, que está produzindo efeitos imediatos. Pense o seguinte, a suspensão de segurança não vai mexer no mérito da decisão judicial. A suspensão de segurança não reforma, não anula, não aperfeiçoa a decisão judicial. Ela apenas retira, neste caso, o efeito imediato do cumprimento daquela decisão. A suspensão de segurança é um momento processual de agonia do poder público. Ele vai para o presidente do tribunal, que seria competente para julgar, no caso aqui, a apelação, e vai dizer o seguinte, presidente do tribunal, essa decisão que o juiz concedeu, ela causa grave lesão, no caso, à economia e à ordem administrativa municipal, e por isso ela precisa ser suspensa. Porque se o município tiver que, neste caso, cumprir essa decisão liminar, ou essa decisão que antecipa os efeitos da tutela, ele vai ter sérios problemas. Então, num juízo político, por favor, analise essa decisão e suspenda os seus efeitos. A decisão judicial lá de trás, ela é perfeita e inacabada,
A única coisa que a suspensão de segurança vai fazer é entregar um escudo para o poder público para que ele possa se proteger dos efeitos imediatos dessa decisão. Essa é a grande diferença entre a suspensão de segurança, por exemplo, e o agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele pode ter efeito suspensivo, depende do relator, e nesse caso específico ele tem por objetivo principal a reforma ou anulação da decisão contra a qual ele está sendo protocolado, contra a qual ele está sendo interposto, melhor dizendo. Mesma coisa a apelação. A apelação tem efeito suspensivo ao appel legis. A gente viu que a tutela antecipada deferida na sentença aqui impossibilita que a apelação tenha efeito suspensivo. Então, nesse caso, a gente teria que apresentar uma apelação com um título sobre o pedido de efeito suspensivo, que o relator poderia conceder ou não a apelação, já que ela perdeu o efeito suspensivo de forma imediata, mas ele quer que você maneje a peça processual capaz de sustar os efeitos da decisão antecipatória de tutela. A peça processual que tem por único objetivo sustar os efeitos de uma decisão antecipatória de tutela que cause ao poder público grave lesão, no caso do enunciado, à ordem administrativa e à economia, já que o município vai ter que mexer no orçamento geral para poder cumprir a decisão judicial, é a suspensão de segurança. Então não me parece que há dúvidas de que o examinador aqui quer realmente uma suspensão de segurança. É importante dizer que a suspensão de segurança ela pode ser manejada de forma conjunta pelo poder público, Ministério Público ou Advocacia Pública. Conjunta quer dizer o seguinte: a suspensão de segurança é uma forma de impugnar a decisão para sustar os seus efeitos. Isso não retira a possibilidade da apresentação de um agravo da mesma decisão com pedido de efeito suspensivo, o que também não retira a possibilidade de apresentação de uma reclamação contra a mesma decisão para, nesse caso, para que nós tenhamos, nesse caso, a suspensão dos efeitos dessa decisão. Não seria efetivamente aqui reclamação constitucional, porque não temos o caso específico de uma reclamação constitucional, não foi o desenho apresentado pelo examinador no enunciado da questão. Temos o desenho de uma suspensão de segurança. Então, como é que ficaria o nosso padrão de resposta? Primeiro, a suspensão de segurança é uma petição. Os requisitos da suspensão de segurança são os requisitos de uma petição comum. Você, nesse caso específico, não tem os requisitos da suspensão de segurança no processo civil como você tem os requisitos da apelação, como você tem os requisitos da petição inicial. Mas não há problema em relação a isso, porque são os requisitos de uma petição comum. Você vai ter que endereçar ao presidente do tribunal responsável pelo julgamento do eventual recurso contra a decisão, você vai ter que qualificar a fazenda pública e vai ter que, nesse caso, determinar a fundamentação da sua representação. Você vai ter que informar que está ingressando com pedido de suspensão de segurança ou suspensão de liminar ou suspensão de tutela antecipada. Nesse caso específico, você precisa fundamentar esse pedido e a fundamentação desse manejo, desse instrumento processual, estaria tanto na Lei 7347, quanto na Lei 8437, quanto na Lei 9494, quanto na lei do mandado de segurança, nós vamos ver daqui a pouco. Depois você precisa apresentar o seu pedido de suspensão de segurança e tratando dos fatos. Depois da norma legal autorizadora, ou seja, de que norma você está utilizando para justamente apresentar a suspensão de segurança, ou qual norma, melhor dizendo, você está utilizando para apresentar a suspensão de segurança. Você precisa tratar da decisão atacada, ou seja, você precisa mostrar ao presidente do tribunal qual é a decisão que está sendo atacada. Depois dos fatos, você vai defender o manejo da suspensão de segurança, você vai dizer que está manejando a suspensão de segurança para atacar aquela decisão e você vai falar depois do fundamento que é da grave lesão ao interesse público, da grave lesão à economia pública. Aí tem um tópico aqui sobre o impedimento de concessão de tutela antecipada em face do poder público, que nós vamos analisar por que foi colocado, e no final das contas os pedidos. Então, a suspensão de segurança tem requisitos de petição simples. Encaminhamento, nesse caso, qualificação de quem está manejando a suspensão de segurança, fundamentação do pedido de suspensão de segurança, fundamentação legal, depois você tem os fatos, depois você tem a norma que autoriza o manejo da suspensão, depois você tem a decisão atacada, depois você tem a defesa do fundamento da suspensão de segurança, ou seja, da grave lesão, e depois os pedidos, se não existir nada adicional. No nosso caso, houve um acréscimo de um capítulo sobre a impossibilidade de concessão de tutela antecipada em face do poder público. Nós vamos ver como isso fica daqui a pouco. Vamos lá. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Processo número, requerente município de Caruaru, requerido ao juiz da vara da comarca de Caruaru, porque a suspensão de segurança não é contra o réu.
A suspensão de segurança é para assustar os efeitos da decisão do juiz. Então o requerido é o juízo. Município de Caruaru, pessoa jurídica de direito público interno, por meio de seu procurador infraassinado, mandato ex-lege, conforme dispõe o artigo 75.3 do CPC e Lei Complementar 59/2018, os senhores já estão acostumados, vem à presença de Vossa Excelência nos autos da ACP tal, que lhe move o MP do Estado de Pernambuco, em trâmite na vara tal, ingressar com fundamento no artigo 12, parágrafo 1º da Lei 7347/85, artigo 4º da Lei 8437/92 e artigo 1º da Lei 9494/97. Pause esse vídeo, consulte esses dispositivos, você vai ver que todos eles são fundamentos da suspensão de segurança. Vem apresentar o presente pedido de suspensão de liminar. Você pode chamar de suspensão de tutela antecipada, você pode chamar de suspensão de segurança, você pode chamar de suspensão de tutela antecipada ou de liminar, no caso aqui. O escolhido foi pedido de suspensão de liminar. De novo, você pode utilizar pedido de suspensão de segurança ou pedido de suspensão de tutela antecipada. Os três caberiam no caso aqui concreto. Ah, professor, mas eu vou chamar de suspensão de segurança não tendo sido a liminar ou a tutela antecipada deferida no bojo do mandato de segurança? Não tem problema, é possível. O nome que pegou foi suspensão de segurança. Eu coloquei suspensão de liminar por ser o mais adequado aqui, porque é uma decisão liminar, uma tutela de urgência que antecipa os efeitos da tutela, mas eu preferi suspensão de liminar. Qualquer nome não estaria equivocado. Em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela e determinou que o município de Caruaru designasse pelo menos um médico para o atendimento da população carente no bairro de Rosanópolis, nesta capital, bem como providenciasse a instalação de posto de saúde na referida localidade. Então, encaminhamos a nossa petição de suspensão, tratamos do município com a fundamentação legal da sua representação, tratamos do pedido de suspensão de liminar com a fundamentação legal utilizada e dissemos efetivamente em face de que decisão estamos apresentando o nosso pedido de suspensão. Dos fatos, eu recomendo efetivamente que os fatos sejam sempre muito reduzidos. No caso da suspensão de segurança, como os fatos vão justificar a escolha da peça, aqui você pode ser um pouco mais específico, um pouco melhor desenvolvido em termos de fatos. Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, em face do município de Caruaru, em que se pretende a condenação do ente municipal a obrigação de designar médicos e instalar posto de saúde no bairro de Rosanópolis, nesta capital. Em sede de tutela antecipada, requer ao autor seja determinado ao município a designação de médico de qualquer unidade básica de saúde para iniciar o atendimento às pessoas carentes do bairro de Rosanópolis, bem como, ou bem assim, que o município providencie a instalação de posto de saúde do referido bairro. No mérito, o representante do MP pleiteia pela procedência da demanda para que a administração pública municipal providencie a lotação de pelo menos um médico, bem como de toda a estrutura administrativa de apoio no bairro Rosanópolis. O MM juiz, em sentença de folhas tais, concedeu a liminar requerida e julgou procedente os pedidos da exordial, em que pese a respeitável decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, é de rigor a suspensão dos seus efeitos, é isso que nós queremos, sob pena de total colapso na ordem pública e econômica do município de Caruaru, pelos fatos e fundamentos expostos a seguir. Veja que aqui nós já adiantamos para o examinador exatamente os fundamentos da suspensão. Ou seja, queremos suspender os efeitos da decisão sob pena de colapso aonde? Na ordem pública e econômica. Então eu vou defender a grave lesão à ordem pública e a grave lesão à economia municipal. Dos fundamentos, norma legal autorizadora. Tendo em vista a necessidade de proteção dos interesses da coletividade, o legislador infraconstitucional instituiu no bojo de diversas leis esparsas, mandato de segurança, ação popular, ação civil pública, incidente processual de suspensão da execução de liminar, conferindo às pessoas jurídicas de direito público um meio específico para sustar provimento jurisdicional liminar prejudicial à coletividade. Com efeito, dispõe o artigo 4º da Lei 8437 que compete ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em despacho fundamentado, a execução liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do MP ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Não temos um manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade, mas temos grave lesão à ordem administrativa e grave lesão à economia do município. No caso em análise, o fundamento para a instauração desse incidente processual está no artigo 12, parágrafo 1º da Lei 7347, ou seja, a Lei da Ação Civil Pública, porque a liminar foi deferida em sede de ação civil pública. Então, qual é a norma legal que autoriza o manejo da suspensão de segurança no caso? O artigo 12, parágrafo 1º da Lei 7347/85. Da decisão atacada.
Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida em sede de antecipação de tutela pelo Juiz da Vara Tal da Comarca de Caruaru, que determinou ao município de Caruaru, no prazo de 60 dias, que designe ao menos um médico de qualquer unidade de saúde para responder por no mínimo 10 dias úteis por mês, sem necessidade de exclusividade, pelo atendimento médico às pessoas carentes no bairro de Rosanópolis. Essa é a decisão que afeta a ordem administrativa e a economia municipal. Ao final, julgou procedente o pedido, determinando que o município providencie no prazo máximo de 4 meses bens e serviços necessários à implantação e ao funcionamento de um posto de saúde no bairro de Rosanópolis, com a lotação de ao menos um médico. Determinar a decisão atacada é importante. Então, na sua suspensão de segurança, você precisa tratar nesse caso específico não só dos fatos, como da norma que autoriza o manejo da suspensão, e você precisa especificar na sua peça a decisão que você está atacando, os efeitos dessa decisão, né? Da grave lesão ao interesse público, vamos, portanto, ao fundamento da nossa suspensão. A execução imediata da decisão proferida pelo juiz de primeira instância ocasionará grave lesão às finanças públicas municipais, grave lesão a finanças e depois grave lesão à ordem administrativa. Isso porque a atuação do poder público encontra limite na disponibilidade financeira, de modo que a implementação de políticas públicas deve ocorrer de forma gradual, dentro do possível e dos recursos existentes. Conforme relatório de folhas tais, o município de Caruaru passa por uma série de dificuldades orçamentárias e financeiras decorrentes de queda constante na arrecadação municipal, baixo crescimento econômico e diminuição dos repasses federais, o que dificulta o atendimento pelo município das necessidades sociais. Nesse contexto, de parcos recursos municipais, a execução da decisão em seus exatos termos obrigaria a administração municipal a remanejar verbas públicas do orçamento geral, fato entregue também pelo examinador, o que acabaria por comprometer o atendimento de outras, não menos importantes, demandas sociais. Além disso, o município conta com um quadro de pessoal da área de saúde extremamente reduzido, fato informado pelo examinador, não havendo, em razão da grave situação financeira do município, possibilidade de realização de novas contratações. Tendo em vista o reduzido quadro de pessoal, a designação de médico de uma unidade de saúde para outra sem qualquer planejamento ocasionaria colapso no atendimento médico na unidade cedente e consequente manifesto prejuízo à coletividade. Assim, a execução da liminar resultaria em grave lesão à ordem pública, na medida em que somente será possível seu cumprimento mediante a interrupção na prestação de serviços essenciais prestados à população do município. Veja que fundamentamos o nosso pedido de suspensão de segurança na grave lesão à ordem pública administrativa e na grave lesão à economia municipal. São esses os dois fundamentos da nossa suspensão. Do impedimento de concessão tutela em face do poder público. Você pode perguntar, professor, por que esse tópico na nossa suspensão? A gente sabe que o pedido de suspensão é um pedido político. Por que eu estou apresentando um argumento jurídico, já que nesse caso eu preciso focar apenas no que diz respeito à questão específica da grave lesão? Veja, é verdade que a suspensão de segurança é um pedido político, que a decisão dela é política, não necessariamente jurídica. O presidente do tribunal, se entender que politicamente aquela decisão causa grave lesão ao município na ordem do que apresentamos, ele suspende os seus efeitos. Agora, se você puder demonstrar para o desembargador presidente que existem absurdos jurídicos na decisão que impossibilitariam a sua concessão normal, de forma que efetivamente aqueles absurdos impossibilitariam a concessão da liminar em qualquer caso, isso sustenta ainda mais a injusta grave lesão que enfrenta o município na sua ordem econômica e na sua ordem administrativa, nos termos do que defendemos no fundamento da nossa suspensão de segurança. Então, se existe uma razão para explicar ao desembargador que não há como conceder essa tutela em face do poder público, você deve fazê-lo, como fizemos aqui no item 2.4 da fundamentação da nossa suspensão. Do impedimento de concessão de tutela antecipada em face do poder público. Impede registrar que o pedido de antecipação de tutela contra o município afronta os dispositivos normativos infraconstitucionais que regulam sua concessão contra a Fazenda. De acordo com o artigo 1º da Lei 8437, não será cabível medida liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança em virtude de expressa vedação legal. O parágrafo 3º do citado diploma legal dispõe que não será cabível medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da demanda.
Objetivando também regulamentar a concessão de medidas urgentes em face do poder público, surgiu a Lei 9494, que de igual forma estabeleceu a vedação da concessão de tutela antecipada e até de liminar em mandado de segurança, conferindo efeito suspensivo a eventuais recursos de modo a preservar a administração pública do cumprimento imediato da decisão cautelar, antecipada ou definitiva. Portanto, resta incabível a concessão de antecipação nos termos propostos, haja vista que tal medida esgotaria o objeto da ação, o que é expressamente vedado, conforme explicitado acima. Então você tem aí nos fundamentos da Lei 8437/92 e 9494/97 a impossibilidade de concessão tutela antecipada em face do poder público é um argumento jurídico para uma peça política, mas que mostra ou identifica para o presidente desembargador a injusta grave lesão porque passa o município, reforçando ainda mais o pedido da suspensão de segurança. Você não pode utilizar a suspensão de segurança só com esses fundamentos. Esses fundamentos jurídicos precisam reforçar o argumento de grave lesão e não serem o argumento principal. Dos pedidos, diante do exposto, requer ao município de Caruaru a concessão de liminar, nos termos do parágrafo 7º da Lei 8437, para que seja imediatamente suspensa a decisão proferida nos autos da ACP, movida pelo município de Caruaru. A gente quer a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos, na suspensão de segurança. Depois, nós pedimos a suspensão em definitivo, que acompanhará a sentença até o julgamento da apelação, nos termos do parágrafo 9º, artigo 4º da Lei 8437. Depois a gente pede a aplicação dessa decisão às liminares supervenientes com o mesmo teor, nos termos do que disse o examinador do enunciado, em razão daquilo que está previsto no parágrafo 8º, artigo 4º da Lei 8437. Nestes termos, pede deferimento, local, data, procurador municipal. Essa é a nossa suspensão de segurança. Veja que, em termos formais, não é uma peça difícil, mas você precisa se lembrar, depois dos fatos, tratar da norma que autoriza a suspensão, especificar qual é a decisão atacada, depois defender a grave lesão à ordem administrativa e, no caso, a ordem econômica aqui, mas poderia ser uma hipótese de grave lesão à saúde, por exemplo. Se você tiver algum argumento para impossibilitar a concessão da tutela antecipada em face do poder público, você alega depois da defesa da grave lesão à ordem jurídica, à saúde, à economia, à finança, e depois os pedidos. Nos pedidos, liminarmente, a suspensão dos efeitos, em definitivo, a suspensão dos efeitos até o acompanhamento final da apelação e depois, no caso aqui, e pode existir na sua prova, a aplicação dessa decisão a liminares supervenientes nos termos do que autoriza a Lei 8437/92. Não é uma peça difícil em termos formais, mas é uma peça que precisa ter muito cuidado em termos materiais, porque embora o fundamento ou o cabimento seja simples, demonstrar isso através de uma peça nem sempre é tarefa fácil. Eu recomendo essa organização, eu recomendo que você apresente as suas suspensões de segurança dessa forma apresentada, ok? É isso, eu fico por aqui, sempre à disposição para suas dúvidas e questionamentos acerca do que foi ministrado nessa aula e aguardo todos para a nossa próxima aula da PGM Caruaru, mais uma peça a ser resolvida, mais uma peça a ser treinada no nosso curso de segunda fase. Forte abraço e até nossas próximas aulas.